Começa agora o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento. Livraria Santa Terezinha, na Avenida Flórida 4035, em Umuarama. O meu lugar é o céu. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Inconfidência. Começando o programa Uma Questão de Fé, aqui no AM 840, também pela internet, no nosso site, no www.radioinconfidenciaam.com.br e também pelos aplicativos aí no seu celular até a 1 da tarde. O nosso papo de hoje, o nosso estudo de todos os sábados aqui na nossa Super Inconfidência. Nosso time está chegando ainda, mas já aqui comigo. Já estamos ao vivo também no Facebook, para você que quer acompanhar. Hoje na página do programa Uma Questão de Fé. Só digitar aí Uma Questão de Fé, já vai aparecer para você. Já vou compartilhar também na página da Rádio Inconfidência. Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde, senhor Paulinho, pessoal de casa, pessoal da live que já está nos acompanhando, todo mundo. Boa tarde. Tá começando o programa Uma Questão de Fé aqui pela Inconfidência. O meu lugar é o céu. A Rádio Inconfidência apresenta o programa Uma Questão de Fé. Bate-papo, opiniões e interação com os ouvintes. A partir de agora na Rádio Inconfidência. A partir de agora, aqui na Inconfidência, e nós já vamos então pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, nos inspire nesta tarde. Eu convido você para rezar conosco, você que está sintonizado, conectado, você que está no trabalho, em casa, aqui em Umuarama e por todo o noroeste do Paraná, a também parar um pouquinho agora e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos inspire neste início de tarde, de sábado, que possamos, por mais uma vez, aqui, pela Inconfidência, fazermos o nosso estudo semanal, também as nossas reflexões. O assunto de hoje é importantíssimo e muito esclarecedor até para todos nós. Pedimos então ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Possuir o meu ser. Muito bem, começando o nosso assunto hoje. Na verdade, o nosso programa hoje não tem nenhum tema assim, né? Nós vamos falar sobre essas relações do católico com a imagem, que é tida, para quem não tem conhecimento ou para quem protesta esse tipo de relacionamento, como idolatria, né? Então nós queremos falar da condição do santo, que é o santo para o católico. Queremos falar também dessas questões de imagens, se tivermos tempo, né, as diferenças entre a adoração, a veneração, a intercessão. E queremos já contar com a tua participação, você que nos acompanha pela live principalmente, né, também pelo WhatsApp aqui da Rádio Inconfidência no 8455-6091, 8455-6091. Estamos estudando isso e queremos contar com a tua colaboração também. De vez em quando tem padre aí acompanhando o nosso programa. Fiquem à vontade, né, para também trazer mais conteúdo e mais reflexões sobre essas questões que vamos tratar hoje aqui no nosso programa. Fernando, o católico adora a imagem? Paulinho. O Juninho falou tão bem disso semana passada. Se a gente pudesse pegar aquele áudio, né? Mas está lá no programa da semana passada que nós falamos sobre confissão. E foi uma pergunta de um ouvinte, inclusive, né? E foi até o que nos motivou a trazer esse assunto aqui para o programa de hoje. Mas vamos lá, responda novamente. Pois é, Paulinho. Na verdade, sim. E a intenção desse programa de hoje também não é ficar debatendo, contrapondo, dando argumentos, não. É para esclarecer e fortalecer nossa fé, né? Para a gente entender o que a nossa igreja católica diz sobre isso.
O católico, ele não adora imagens. Imagens. Talvez você já ouviu muitas pessoas falando isso, mas ainda não entendeu. Não, nós não adoramos imagens, aquele santo esculpido de barro, de louça, ou seja, não. Nós não devemos adorar imagem. Talvez por uma inconsciência ou porque a pessoa não sabe, acaba parando ali. Não, mas nós não adoramos. A nossa intenção sempre tem que ser olhar para aquilo ali como um símbolo e como algo, um sinal, justamente, como algo que nos eleva aos pensamentos, à imagem verdadeira daquela pessoa que nós acreditamos estar no céu ao lado de Deus. E uma imagem para um católico é muito claro, e se não é assim, nós precisamos também olhar com misericórdia para aquele que, na simplicidade, acaba cometendo, e não é nenhum erro, não é, né? É falta de conhecimento mesmo, né? E a própria palavra nos diz, enquanto não temos o conhecimento, né? Não há pecado, não há erro, porque a pessoa não sabe. É falta de esclarecimento às vezes, né? É simploridade mesmo. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o católico esclarecido, ele olha para a imagem sabendo que aquilo é só uma imagem. Só uma imagem. Que nós não paramos nela. Somente um sinal, somente uma imagem. Não é, Fernando? Justamente. E olha que bonito, é isso que o Paulinho falou. Às vezes as pessoas, pela sua ignorância, e quando eu digo ignorância, eu não estou falando no modo pejorativo. Eu estou falando na simplicidade. Exatamente. Né? Me fugiu agora o nome do santo. Ele dizia assim, que as imagens são as escrituras para os analfabetos. Para aquelas pessoas que não conseguiam entender as escrituras, para aquelas pessoas que não sabiam ler. Então as imagens eram as escrituras para aquelas pessoas. Por quê? Porque viam naquela imagem o semblante daquele santo que está no céu e contemplavam ali a obra de Jesus Cristo, a obra de Deus na vida daquela pessoa que está ali. E ao olhar lá um São Judas Tadeu, uma Nossa Senhora, contemplavam ali como Deus foi bom com aquela pessoa, entendia como Deus poderia ser bom com ela, porque não tinha acesso a livros e nada. Então aquela imagem se tornava a escritura dos iletrados, analfabetos. E nós temos também relatos no catecismo que fala sobre isso, a igreja nos orienta, e também a interpretação da Bíblia, não que a Bíblia esteja errada, mas a gente não pode descontextualizar o que aquela palavra, naquele momento histórico, o que Deus, pelo profeta, né, queria dizer àquelas pessoas, porque qual era o relacionamento daquelas pessoas com as imagens. Então a gente precisa criar e trazer todo o contexto à tona para entender o porquê daquela passagem. Tem lá em Deuteronômio, tem tantos, né? E, enfim. Quando ele diz para não fazer imagens de ídolos nem que estão sobre os céus, nem que está sobre a terra. É isso que o Paulinho falou, é perfeito. Entender o contexto. Eu não posso chegar aqui pro Paulinho e falar assim, Paulinho, você não pode comer. É diferente de falar, Paulinho, você não pode comer comidas estragadas. Tem um contexto, tem um entendimento. Eu não posso fazer imagem. Parei aí. Não é isso. Eu não posso fazer imagem de ídolos. O que são ídolos? Pessoas que substituem o verdadeiro Deus, que atribuir poderes exclusivos a esse ser. Pessoas que naquela época ofereciam sacrifícios a esses deuses. Nós falávamos disso essa semana, né? Pessoas que ofereciam o primogênito ali a Deus Moloque. Exatamente. Então aquelas pessoas eram vidradas nesse tipo, Deus Céu, ou Deus Sol, que está acima. Nessa passagem de Deuteronômio 4 fala isso, né? Os astros, os astros, Deus Lua. Então assim, não, eu sou o verdadeiro Deus. Nós precisamos lembrar que naquela época Jesus Cristo ainda não havia, Deus não havia sido encarnado em Jesus Cristo. Eles não conheciam a face de Deus. Eles não sabiam como era a face. Então não dá para sair fazendo imagem de qualquer Deus, qualquer ídolo para adorar. Eram imagens de ídolos. De ídolos. Aliás, que substituíam o lugar do Deus verdadeiro. Eu quero até aqui dizer, mas e as imagens de Jesus? E as imagens do Espírito Santo? São também somente imagens. São somente imagens. E aí que está, Jesus... Deus Para nós católicos, onde Jesus está? Jesus está na palavra e Jesus está na Eucaristia, verdadeiramente.
Exclusivamente. E nós Né? sabemos Então, também assim, que ele está em comunhão, né? Claro, no próximo, No próximo. enfim, mas eu tô querendo dizer, Em na plenitude. imagem de gesso, ele não está. Não E a está. gente sabe disso. Até a própria imagem de Cristo, né, nos remete a Cristo, né? Mas nós não cultuamos ela como se Cristo estivesse ali, naquela imagem, como veneramos e adoramos a Eucaristia. Não é? Perfeitamente. E aí, Deus se encarnou em Jesus Cristo. Aí nós sabemos a face de Deus através da face de Jesus Cristo. E faziam-se imagem, e fazemos até hoje, e olhando para aquela imagem de Jesus Cristo, nós contemplamos ali a paixão dele, a morte da cruz, né? E ali, esse sinal, esse símbolo nos ajuda a lembrar de tudo isso. Paulinho, quantas vezes, pelo menos eu posso dizer por você, uma música não nos ajudou a orar? E também não é um sinal? E nós não devemos ficar parados ali na idolatria do cantor. Não é? Sim. A música nos inspira e nos ajuda a orar. Às vezes nós estamos totalmente impossibilitados. Você, irmão católico, você, irmão protestante, quantas vezes uma música não te elevou os pensamentos a uma oração? E você ficou parado no ídolo que encanta? Não. Você elevou seus pensamentos, sua oração a Deus através dessa música. A imagem. A gente olhar para aquela imagem de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, e ali elevar nossas orações e nossos pensamentos a Deus, a eles que estão no céu. É esse sinal, é esse caminho. É exatamente, é o sinal de um caminho, né? É o exemplo, né? E essa questão, até nós precisamos falar mais sobre essas diferenças entre venerar e adorar, porque levanta-se muito essa questão, né? Mas porque não somente a Deus, né? Não somente a Deus, né? Todo o meu louvor, toda a minha adoração a Deus, mas o nosso programa se chama Uma Questão de Fé, né? Então eu quero dizer para você que crê, porque para quem não crê mesmo, e por mais que a gente fique aqui 1 hora, 2, 2 dias, 3 dias, não vai crer e não vai concordar. Não adianta. Certo? Já protesta há muito tempo e não é a partir desse programa aqui. Deus queira que, né, se for de abrir entendimento, enfim, não é minha vontade. Inclusive, Paulinho, nós católicos, apostólicos romanos, temos a obrigação de entender. Quem não é católico, apostólico romano, não tem obrigação nenhuma. Nenhuma. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que nenhuma imagem que eu tenha na minha casa ou aqui na rádio, ou em algum lugar, ou na minha igreja, ou Salomão quando construiu lá o templo dele também, né? Tão sábio que era, inspirado por Deus, nada disso diminui o meu louvor e a minha adoração a Deus. Pelo contrário. Aumenta. Pelo contrário. Estes símbolos, estes sinais, essas pessoas me elevam para mais perto ainda de Deus. Sabe quando aquela história do diga com quem tu andas que eu direi quem tu és? Quando você tem gente boa perto de você e são sinais, e quando às vezes, né, na tua casa também tem, talvez você que não acredita nisso, a foto do vô e da avó que já foi, que infelizmente não está mais entre nós. E você olha para aquilo e aquilo te remete para ensinamentos, para um exemplo de vida, e às vezes, no mandamento de Deus, lá para Moisés, quando honrar pai e mãe, quando você olha para aquela foto, que às vezes está lá na parede, aquela foto que tem quase toda a casa, né, do vô e da avó de terno, preto e branco, assim, te remete à história daquelas pessoas, e a história daquelas pessoas te inspira a honrá-las, e isso te faz uma pessoa melhor. É assim com você que está me ouvindo? Se sim, talvez não, mas para mim é. Para mim é. Então, essas histórias, estas imagens, estas pessoas, para mim, fazem melhorar o meu relacionamento com Deus. Eles me influenciam para o bem. Para o bem. Eu não cultuo nenhum deles. Justamente. E foi isso que eu disse agora há pouco, né? É olhar para essa imagem e lembrar Deus inconscientemente, porque você está olhando e vendo a obra que Deus fez na vida daquela pessoa que está ali, e entender que Deus pode fazer e quer fazer a mesma obra na sua vida também. Se a gente pegar, Paulinho, eu estou procurando aqui, eu não lembro o ano, mas o Concílio de Nicéia
700, olha só, ano de 761, eu não lembro, mas vou trazer aqui depois do intervalo. Depois de tudo isso, esses debates e tudo mais, isso em 760, eles decidiram que sim, era lícito fazer imagens, fazer cruz. A Igreja Católica, através do Papa da época que eu vou trazer aqui, foi decidido. E depois veio toda essa briga, esse desentendimento, esses questionamentos lá para 1500, que foi na época da Reforma. Ou seja, depois de quase 800 anos após, que já tinham decididos, né? São Tomás de Aquino diz assim, olha, o culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens, entendeu? É uma imagem, para mim é uma imagem, certo? Que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade da qual é a imagem. A imagem nos representa eu entendo isso assim perfeitamente, apesar da sabedoria de São Tomás de Aquino e da minha ignorância. Eu entendo perfeitamente. Nós olhamos para a imagem, vemos uma imagem, sabemos que é uma imagem, que é gesso, mas aquela imagem não faz milagre, aquele gesso. Mas o nosso olhar e a nossa intenção e o nosso coração passa dela para uma realidade a que ela remete, que é uma realidade de santidade que está ligada a Deus. E aí eu vou direto para Deus. Cara, é muito bonita a nossa igreja, viu, gente? É muito fácil de entender também. Aí a próxima pergunta que está lá no nosso Facebook diz assim, olha, é pecado o católico ter imagem? Aliás, foi essa pergunta que motivou esse assunto de hoje. Nós vamos fazer um primeiro intervalo e a gente volta respondendo ela. Fica aí, é rapidinho. Voltamos a apresentar o programa Uma Questão de Fé. 12h26 na capital da amizade, nós estamos de volta e falando hoje sobre um assunto que levanta muita polêmica, porque na Bíblia está cheio de momentos em que Deus, através dos profetas, teve que falar com o seu povo, porque o entendimento estava errado e aquelas pessoas aquele povo procurava Deus, tinham sede de Deus. E a cultura, você falou de Moloque, né? A cultura daquelas pessoas, e eu não sou nenhum teólogo e estou muito longe disso, mas é tão bonito quando a gente vai conhecendo esses fragmentos da história. E vamos entendendo. Então vamos lá entender esse só para a gente contextualizar o porquê às vezes Deus é duro, né? Deus é duro na palavra, repreende e até reprimiu pelos profetas. Eu quero falar dessa passagem, não me lembro, Fernando, onde está, a gente Êxodo. viu, tá no Êxodo? Sobre o Moloque? Tá em Levíticos, né, que diz lá, então, para entender a situação que aconteceu com Abraão, né, a gente precisa entender o contexto que aquele povo vivia. Aquele povo tinha vida muito curta, geralmente morria-se cedo porque não tinha defesa para as doenças. É uma febre muito forte, qualquer praguinha, né? Então eles entendiam que isso era um pecado ou uma maldição e tudo mais. E precisavam então sacrificar um filho, o primogênito, para que fossem defendidos desta punição, ou que fossem preservados, ou tivessem vida longa. Certo? Quando Abraão recebe esse pedido de Deus, ele só atende porque era um costume. Porque era do costume daquele povo fazer isso, daquela época, antes daquela época, mas Abraão conhecia. Então, chega lá, né? Eu tô até trazendo o evangelho para essa linha, mas é da cultura. Né? Não é da questão bíblica, talvez não é nem o que Deus quis fazer naquele momento, isso. Talvez Deus quis provar a fé de Abraão mesmo, né? O compromisso dele com Deus, enfim. Mas para a gente entender o que é que acontecia, por que Abraão leva o seu filho? Ele leva o seu filho porque era um costume. Era um costume. Mas a quem eles ofereciam? A Moloque. A outro Deus. A outro Deus.
E aí, hora, o anjo diz que não. Para também, naquele momento ali, mostrar que o Deus de Abraão não concordava e não permitia e não exigia aquele tipo de sacrifício. E foi quando eu disse ali no início o que era ídolos, né? Colocar e prestar culto e fugiu a palavra? Sacrifícios a outros deuses. E eles faziam isso, prestavam a outros deuses. Isso é uma adoração. Por que o Paulinho está falando? Está contextualizando para gente entender o porquê houve... Porque de tantas passagens repreendendo a imagens. Porque essas imagens não eram só imagens. Essas imagens eram os próprios deuses. Era o próprio Deus. Esse povo carecia de Deus, né? A gente estava falando dos astros, né? O sol era um Deus e é ainda hoje para muita gente. Enfim, é uma questão de fé para ele, que seja para ele. Para nós não, para mim não, né? Então a pergunta que a gente foi pro comercial e voltou, é pecado ter imagem? Acho que a gente está falando, batendo tanto na questão da imagem, né? Para ficar assim. É totalmente claro entre nós. Juninho, boa tarde. Responda essa você de novo. Que você falou tão bem semana passada que a gente quase buscou o áudio para pôr de novo. Boa tarde a todos. Né? É um assunto... Só para quem não está pelo Facebook, está ouvindo o Juninho agora, comerciário, hoje o comércio aberto até às 5, mas tá aqui com a gente. Obrigado. Primeiro, agradecer a você, viu, Juninho? Obrigado pela sua disposição, pela sua contribuição, né? A gente sabe que sacrifício também, é um sacrifício estar aqui. Seja muito bem-vindo e manda bala. Isso aqui para mim é uma injeção de ânimo na minha fé, então eu largo tudo para vir aqui, que eu gosto disso aqui. Que bom. Mas, gente, essa questão de imagem, a gente, né, debate todo o tempo aí, porque nós estamos em frente de movimentos aí marianos, né? Pois então, a todo momento há questionamentos e gente católica preocupado com isso, e porque são questionados. Exatamente. A primeira coisa que eu queria falar pro católico que tá me escutando, fica tranquilo, né? Você tá amparado por uma igreja, né? É a primeira coisa. Né? Você acha que a igreja iria numa direção errada? Colocar você numa fria? Você acha que a igreja ia colocar você numa fria? Então, primeira coisa que eu falo pra você, fica tranquilo. Não se preocupa não, porque a igreja te ampara, né? Nós estamos aqui, nós não estamos aqui para falar pra você que você tem que se armar. Não. Eu tô aqui para nós estamos aqui para aliviar você. Fica tranquilo, né? Essa é a intenção. Para esclarecer um pouquinho. Só que o Paulo falou uma coisa no último programa que é muito interessante. Isso aqui que nós estamos falando aqui, gente, tem que ser beabá do católico. Com certeza. O beabá do católico. O católico não pode... Gente, é inadmissível. Inadmissível um católico não souber falar disso. Então, meu irmão, isso aqui, esse programa, que você tem no seu coração, busca mais. Não fique só aqui nesse programa, não. Vai lá. A gente vai citar uns versículos bíblicos que está citando aqui. Vai lá, lê, estuda, vai, porque é muito interessante. E a pergunta é, se é pecado ter uma imagem? Ter uma imagem. Meu irmão, não é pecado. Sabe o que é pecado? Pecado é você olhar para o santo, para essa imagem de santo, se ajoelhar para ele e falar assim, ó, realiza o meu milagre. Eu te adoro. Você é primeiro lugar na minha vida. Isso é pecado. Isso é pecado. Sabe o que não é pecado? É você pegar, até se ajoelhar, porque você não está se ajoelhando para essa imagem. Coloca na tua cabeça. Você não está se ajoelhando para a imagem que está ali. Se ajoelhar não é apenas um gesto de adoração, também é um gesto de respeito. Até porque, de vez em quando, nos grupos de oração aí da vida, na igreja, a gente se ajoelha. Como um gesto de respeito, Paulo. Um gesto de respeito, às vezes o padre vai estender a mão. O teu pastor também, viu? Você que está nos ouvindo aí, que é evangélico. Ajoelha para rezar pelo irmão? Né? Ajoelha para receber a oração de um irmão. É o gesto, a nossa expressão corporal de oração. Que não é o interior expressado pelo exterior. Exatamente. A nossa expressão corporal também se manifestando. É isso aí. Ajoelhar-se. E diante daquela imagem, eu li até aqui, né, uma fala de São Tomás de Aquino que nos fala isso, né? Eu olho para a imagem e eu passo dela. Então, de joelhos, você não está de joelhos para aquela imagem. Você está de joelhos para onde aquela imagem está te levando. Perfeito. Você falou tudo. É isso aí.
E o que acontece, meu irmão, minha irmã? Você que tem uma imagem na sua casa. Isso aí não é coisa do capeta. Não é. Fica tranquilo. Por que que não é? Primeira coisa que tem que saber, quem foi essa pessoa? Quem que é essa imagem? O que que essa imagem está representando? A primeira coisa que tem que colocar na tua cabeça. O que que é essa imagem? Tem muita gente que tem imagem dentro de casa e não sabe nem o que que é. Só tem porque os outros têm ou porque eu ouvi falar que era bom. Então, primeira coisa, quem que é? Vamos dar um exemplo clássico aqui. Um exemplo que um cara que eu gosto da história dele. Vamos falar de São Bento. Que eu gosto da história de São Bento porque é linda a história. Quem foi São Bento? São Bento foi um cara que largou tudo, um cara que tinha tudo na vida, né? Tinha coisas materiais, uma família rica, largou tudo para ficar dentro de uma caverna vivendo de oração, silêncio e trabalho. E aí? Eu olho para essa imagem, o que eu penso? Eu penso que eu tenho que orar, que eu tenho que trabalhar e que eu tenho que silenciar. Então, quando eu olho para uma imagem dessa, eu falo assim, nossa, cara, eu preciso orar mais. Olha o que esse cara foi. Quando eu olho para uma imagem da Senhora das Graças que eu tenho na minha casa, no meu altar, o que eu penso? Eu falo, meu Deus, eu não rezei hoje. Tô reclamando o quê da vida? Eu não rezei hoje. Nossa, eu preciso ser firme igual essa mulher foi. Eu preciso ir até o Calvário igual essa mulher foi. Então assim, meu irmão, ter uma imagem em casa não é pecado. É placa. É placa te indicando para Deus. É uma imagem dizendo para você assim, ó, reza hoje, meu irmão, que você não rezou não. Reza para Deus. E outra coisa, quando você reza para uma imagem, quando você está rezando para uma imagem, essas pessoas não seguram nada nelas. Nossa Senhora, por exemplo, uma imagem da Nossa Senhora não quer nada para ela. Quando você está rezando para Maria, uma imagem, é direto para Deus. É direto para Deus. Deus não segura nada, Maria não segura nada para ela. Então assim, se ajoelhou, rezou, você não está cometendo pecado. A partir do momento que você coloca no teu coração que aquela imagem de resina que você tem na tua casa, que aquela imagem de gesso na tua casa não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. É Deus que faz milagre. Então, você tem isso no teu coração, acabou. Acabou. Né? E é o grande pecado hoje. Hoje não tem muito isso não. Né? Tem alguns católicos meio desinformados que às vezes acham que santo faz milagre. Mas isso daí eu acho que vai mais para falta de conhecimento. Acabou isso aí. Falta de conhecimento, mais até do que por uma fé convicta. Por uma fé convicta. Porque nós já falamos tanto de intercessão aqui no nosso programa, sim, né? Porque, mas a intercessão para aqueles que já morreu e tudo mais. Mas então tá, a gente vai ter que falar disso de novo, né? Talvez hoje nós não tenhamos tempo, né? Porque nós vamos acabar caindo neste campo, né? Na questão da intercessão. Mas eu só quero fazer uma ressalva aqui do que o Juninho estava falando, da diferença entre a adoração e a veneração. Né? Porque venerar é exatamente isso que o Juninho estava falando. Mesmo que seja de joelhos, tá? Seja maduro na sua fé. Você sabe muito bem que você não está se ajoelhando para prestar uma adoração aí a este altarzinho que você fez na sua casa, a este oratório, né? Ou a imagem de Nossa Senhora, de São José que está lá dentro da igreja. Para você é um profundo respeito e é como o teu corpo, a tua expressão física de oração. Para você. Tá? Você que é maduro na fé sabe disso. Quem não é, acha que isso é adoração. Enfim. Venerar significa honrar. Eu ainda dei expressão de foto de uma pessoa que você ama, do pai, da mãe. Ou quando você lembra, o mandamento de Deus que nos remete a isso. Honrar pai e mãe. Mas e os meus pais da minha fé católica? Né? Que são exemplos de fé, exemplos de católicos, de cristãos. Eu também não posso honrá-los com a minha fé, olhar para São Bento, olhar para São Francisco de Assis. Você já pensou se na hora que aquele cara que está com o carro cheio de cachorrinho pequenininho, decidido, aí abandonado na estrada, na hora que ele chega nessa estrada, abre a porta, joga esses cachorrinhos para fora. Quando ele olha pro mourão da primeira propriedade que tem ali, tem uma imagem de São Francisco de Assis. Parte o coração desse cara na hora. Se ele tem uma fé em Deus, porque São Francisco de Assis representa o cuidado de Deus com as criaturas de Deus. Tá vendo que são placas, Paulo? São sinais. Sinais de amor, sinais de esperança, sinais de oração.
É essa a função. Se ele tem o Santinho de São Francisco de Assis pendurado, balançando dentro do carro dele ali, e ele tem um pingo de humanidade e fé no coração dele, ele não consegue fazer, Juninho. Não consegue. Paulo, na Bíblia, assim, o que o pessoal usa muito é aquelas passagens. Não se pode adorar imagem de ídolos. Não se pode adorar imagem de ídolos que está no céu e que está na terra. Não se pode adorar... É sempre a mesma frase. E você falou no início, é fundamental. Naquela época, gente, tudo se adorava. Era sol, era bezerro, era vaca, tudo se adorava, né? Uma coisa é muito importante, né? E eu sempre falo isso no programa, e como nós estamos falando do tema hoje, é interessante. Lá na Bíblia está assim: não se pode adorar imagens, né, de ídolos. Gente, as pessoas, elas confundem muito, e uma meia-verdade é pior do que a mentira. Elas cortam as coisas pela metade, né? Não se pode ter imagens, né, de ídolos. Está bem claro assim. Não se pode ter imagem de ídolos. Não pode possuir imagem de ídolos. E eu sempre falo que uma meia-verdade é pior do que uma mentira. Se você cortar essa frase pela metade, isso é uma meia-verdade. Não se pode ter imagens. Mas e o restante? Onde fica? E aqui está o ponto fundamental. Mas como assim Deus não gosta de imagem? Se Deus não gostasse, não sei se foi falado isso aqui já. Se Deus não gostasse de imagens, Deus não mandaria fazer imagens. Como que Deus vai abominar uma coisa que Deus manda fazer? Deus não sabe o que é falhar. Deus não sabe o que é se contradizer. Deus nunca se contradiz. Aí você pega lá, Deus manda fazer na Arca da Aliança querubins. Salomão, né? Eu fico pensando, mas peraí, Deus não gosta de imagem, por que ele manda construir um anjo? Ah, Deus não gosta de imagens que está na terra, por que ele manda construir uma serpente de bronze? Lá em Números 21. Por quê? Ué, mas ele não gosta de imagem. Porque lá, serpente de bronze, as pessoas que eram picadas pela cobra e todo mundo que olhava para aquela imagem eram curadas. Por que ele mandou construir a imagem de... O templo de Salomão, né? Esse templo de Salomão, essa aí, acho que quebra... Todos os argumentos, né? Todos, porque Deus manda Salomão construir o templo. Salomão constrói o templo do jeitinho que era para ser feito, porque esse templo era para ser construído por Davi, só que como Davi foi infiel lá, que matou Urias, tá, que é o seu amigo, acabou que Deus passou essa missão para Salomão. Aí Salomão vai lá e constrói o templo do jeitinho que Deus pediu. E então, essa passagem, gente, o padre Rodrigo Maria, ele bate em cima disso. Aí vem Deus, aparece para Salomão e fala assim: Salomão, eu abençoo esse templo. Meu irmão, como que Deus abençoa uma coisa amaldiçoada? É verdade, né? Não tem como! É tão claro. É tão claro. O que acontece? As pessoas querem absorver só aquilo que ela quer. Temos que tomar cuidado, viu? Cuidado, porque a interpretação, e é por isso que nós não somos... não é que não acreditamos, tem muita gente que diz que católico, né, dá de ombro para a Bíblia, não é. O católico tem a igreja, porque a igreja lê, interpreta, estuda com seus doutores, com todo o seu magistério, né? E nos esclarece, né? Fica tão claro quando a igreja vem, porque o entendimento às vezes pode ser distorcido, né? Você pega lá um versículo fora do contexto, fora daquele momento histórico, e aí Jesus por vezes também teve que romper com a lei para mostrar que a lei era por causa do endurecimento do coração daquelas pessoas, mas que ele era e ele estava restabelecendo um novo caminho, um novo olhar para a lei, né? Então o próprio Jesus fez isso. Nós não estamos aqui para fazer. A igreja, que é mãe e mestra, nos encaminha, nos mostra pelo catecismo, pelos documentos, pelos concílios, né? E Jesus nos deu essa autoridade à igreja quando ele olha para Pedro e fala: ó, tudo que ligar será ligado, tudo que desligar será desligado. Parece chavão, mas a gente tem que guardar isso no nosso coração. Mas o ponto-chave aqui, que eu vejo muito assim, é que as pessoas, muita gente acredita assim: mas por que eu vou rezar para o morto?
Eu acho que tá. Sobre a intercessão. Esse é o grande ponto. Não sei se vocês falaram sobre isso já. Não. Fica à vontade. Esse é o grande ponto hoje, né? Que as pessoas, elas... Mas por que você para um morto? As pessoas falam que depois que agora... Isso é escatologia. Depois que morre, a pessoa vai para uma mansão dos mortos e vai esperar lá a vinda. E eles, principalmente as pessoas de outras religiões, falam que não... A pessoa não vai para o céu. Não existe paraíso. Né? Está esperando a vinda de novo do Senhor para poder, né, voltar de novo. Gente, uma passagem bíblica que eu gosto muito que fala sobre isso é a passagem na cruz, onde Jesus está na cruz, né, um ladrão começa a zombar de Jesus e Dimas, o ladrão, né, briga com outro ladrão que está zombando de Jesus e começa a respeitar Jesus naquele momento. Né? Não lembro agora de cabeça as frases que é dita por Dimas. Mas o que Jesus fala para ele é muito forte. Hoje mesmo, ainda hoje, estaremos no paraíso. Mas espera aí. Para que Jesus veio? Para vencer a morte, né? E para levar, né, as pessoas ao céu. Tem uma pregação linda que eu escutei uma vez, que quando Jesus ele morre na cruz, ele vai nas mansões dos mortos, bate na porta assim, ó. Elias, vem pra cá, vamos comigo. Ele vai lá na porta de Abraão, vamos, acabou, vamos pro céu, vamos comigo, sabe assim? Ele abriu as portas. Ele abriu as portas do céu. A morte dele foi para vencer o pecado, vencer a morte, né? A partir do momento acabou a morte, meu irmão. Jesus, a partir do momento que ele morreu na cruz por nós, acabou a morte, né? Então, aqui está o ponto crucial. Peraí. Se um cara, que nem Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo por causa dele, Paulo, que devastou o mundo, devastou tudo para buscar a Deus, né? Vamos dizer, um santo expedito, um santo popular aqui, um santo expedito, que morreu cortando o pescoço dele porque não se negava à fé cristã. Vamos pegar... tantos outros, gente, que cabeça foge aqui. Se um cara desse não estiver no céu, quem vai estar? Um cara que morreu, degolado, um cara que foi crucificado de cabeça para baixo por Jesus. Se um cara desse estiver no céu, quem vai estar, meu irmão? Eu? Quem? Agora, se o cara está no céu, por que eu não posso pedir uma intercessão dele? Se que eu peço pro meu padre rezar para mim, por que eu não posso rezar para um santo rezar para mim, que está lá no céu? Então, se você for em Apocalipse também, as visões de São João, ele descreve o céu também. E assim, né, até tem o padre Paulo Ricardo diz isso, né, os santos ocorrem só quando eles, as intercessões, só quando eles estão vivos, né, porque, por exemplo, eu me lembro aqui agora de São Pedro, né, quando ele está caminhando lá e o paralítico lá pede para ele, né? E daí pede uma moedinha para ele, implora para ele ali, e ele diz: olha, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta-te e anda. E esse homem levantou. Em nome de Jesus. Não, mas é só pelo nome de Cristo e por Cristo que tudo isso acontece. Todos nós sabemos, né? Todos nós sabemos, né? Nas Escrituras também conta que Pedro com a sombra, né? Curou com a sombra. Mas o que o padre Paulo Ricardo diz aqui, que está lá em Romanos 8, é um relato muito bonito que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? E daí começa a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus, do amor que Deus nos testemunha em Cristo nosso Senhor. Se em vida eu sou parte do corpo de Cristo,
e fui parte do corpo de Cristo, por que a morte vai me tirar isso? Por que não estar já no céu? Romanos 8, 35, 39. Leia. Pense nisso. Quem nos separará? A morte? Vale a pena a gente entender e querer entender também. Porque tem muita gente que não quer entender. Aí fica difícil. É difícil você conversar com uma pessoa que não quer te ouvir e às vezes não quer absorver, né? E é complicado. Eu disse isso pro Paulinho no início, assim, nós, católicos, apostólicos, romanos, nós temos a obrigação de entender, de estudar. Infelizmente, nós vemos que a maioria dos irmãos protestantes e tudo mais são ex-católicos que ficam rebatendo essas coisas. E quando eu encontro por aí. Então, assim, nós estamos firmes na nossa fé, na nossa igreja, nós precisamos, não, como o Juninho já disse, para ficar brigando, contrapondo, não, é pra gente, quando se ajoelhar ali, a gente saber exatamente o que nós estamos fazendo. E eu aqui, ó, eu como católico, Quando eu peço estudante, para um pra santo, mim né? esse programa aqui é uma catequese, não tô dando, não. Não, tô eu estudando, tô tô fazendo aprendendo. ao Estamos vivo debatendo aqui. aqui o que a gente aprendeu. E se na você é infância. padre, Ajuda. catequista, está nos ouvindo e falando besteira, corrija. Porque nós estamos estudando aqui. Aliás, sempre convidamos você para participar conosco aqui. Tá bom? olha só. Pontuando. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tô falando para católico. Isso. Esse programa se chama Uma Questão de Fé. Eu penso que eu tô falando para católico, com todo o respeito do mundo, a quem não é. E se não for, tá ouvindo, seja Porque bem-vindo. eu não sou obrigado a entender e a aceitar a religião dos outros, seja ela qual for. E eu respeito. Respeitem a minha. E aí, Paulinho, que eu procurei no início do programa, achei aqui, ó, o Concílio de Nicéia de 787. Foi o mesmo concílio que eles esmiuçaram aquele o creio maior, concílio, Sim. aquele creio maior, cremos em um só Deus, todo-poderoso, tal. Constantinopla. Constantinopolitano. Niceno-Constantinopolitano, que foi os dois. Que Mas- nome? De tal modo, procedendo sobre a via régia, seguindo a doutrina devidamente inspirada de nossos santos padres e a tradição católica, reconhecemos de fato que o Espírito Santo habita nela. Nós definimos com todo rigor e cuidado que, à semelhança da representação da cruz preciosa e vivificante, do mesmo modo, as venerações das santas imagens, tanto pintada como produzida em mosaicos ou qualquer outro material, devem ser expostas nas santas igrejas de Deus, sobre vasos e vestiduras sagradas, sobre as paredes e tábuas, nas casas, nos caminhos, que se tratem de imagem de Deus, do Salvador, ou que se trate da Imaculada Nossa Mãe, ou de santos e anjos. Isso que o Juninho disse, meu irmão, fica tranquilo. Você tem uma igreja que está por trás, que te protege. Isso daqui foi definido quando definiram o creio, ou seja, no creio está ali tudo que nós cremos. Tudo que nós cremos. Você pode ler o creio que não está falando que nós cremos numa imagem de barro. Isso aí foi em quando mesmo? 787. E depois de toda essa briga veio quando? 1500 e, né? Quando Ah, houve não é a reforma. 1700 não, é 700. 700. Então ali eles já definiram e deixaram a gente tranquila. No creio eles não colocaram que nós cremos numa imagem. Não, nós cremos na Santa Igreja Católica. E a Santa Igreja Católica nos diz que sim. E se você é católico, né, tá aí para obedecer, estudar, E respeitar. aquela velha conversa, né? Ah, mas por que eu não posso ir direto a Deus, né? Sendo que eu vou ter que passar para outra pessoa, sendo que eu posso falar direto com Deus? Você pode? Pode? Ninguém disse que você não pode. E aí que tá. Ninguém disse que você não pode A escolha é ir, sua. né? Sozinho. Agora, Mas se eu quiser ir de carona, eu posso também? ó, a escolha é sua. Se eu quiser ir com você, eu não posso? Claro que pode. Uma coisa que você tem que colocar na cabeça é que de toda forma vai chegar em Deus. Se você tem um destino, que no nosso caso, que o nosso percurso é Deus. Se você vai sozinho, você vai de carona, você vai pra Deus, filho. Não tem outra conversa. Então aqui tá o ponto crucial. E tem uma coisa que eu escutei
Bastante tempo, agora que eu lembrei. Eu tô rindo aqui, desculpa, eu fico imaginando a gente rezando, pedindo intercessão de Maria, e Deus falou, Maria aqui, não é nada não, Rapaz, vou ficar aqui, né? O senhor não precisa Tem saber um vídeo disso. que eu acho tão que bonito. besteira. É aquele filme Alto da Compadecida. Eu também. Olha que vocês falaram aqui, eu imaginei aquela cena daquele vídeo. Quem não viu ainda, assiste pelo menos só aquela Só cena. aquele trechinho tem. Rapaz, Nossa Senhora Você defendendo. compartilhou, né? Defendendo. E olha que Jesus falando assim, mãe, desse jeito aí não vai ter ninguém no inferno, mãe. Não que eu queira, né, mas... Eu achei assim, de uma forma tão bonita que o Foi. Ariano Suassuna representou o julgamento ali, né? E o cuidado da mãe, né? Você sabe que eu vejo uma Maria daquele jeito, defensora? Porque a mãe, Paula, por mais que você faça as coisas erradas, a mãe sempre acredita no filho, né? A mãe tá sempre ali, né, voltando e falando com o filho, e ela sempre acredita no filho. A mãe nunca desiste do filho, né? Eu vejo, nós que lidamos com jovens, né, que mexem com droga e tudo, as pessoas que nunca desistem são as mães. E eu vejo Nossa Senhora ali, com essa função, Ela é mãe. sabe, assim, defende, não, sabe? Não é aquela como se fosse, advogada. ela é. Não é como se fosse, não. Então, Ela é. assim, tem até uma pergunta aqui. Não seria muito mais valioso se venerarmos e adorarmos somente a Deus? É valioso. Claro que é. É valioso. Mas Deus não é um Deus egoísta, cara. Deus sempre precisou de pessoas para fazer as coisas. Deus podia pegar o povo lá de Moisés, pegar, vem cá, vamos pra Terra Prometida, puf, colocar de uma vez só, mas não. Ele quis ajuda das pessoas. Uma coisa aqui é crucial, tem uma passagem de Boda de Caná, né? Ali também está uma grande função da intercessão, né? Maria fez o milagre? Não. Maria não fez o milagre, mas o que ela fez? Filho, faz. Filho, faz. Não foi tão valioso esse milagre? Foi só Deus? Não, teve uma intercessão ali, teve alguém que indicou. Então, meu irmão, E É algo até bonito. antecipando o momento, né? Que foi o Paulinho porque que Jesus diz, né? Jesus diz assim, mulher, tu Ele sabeis ia que falar não é minha hora. Certamente, me diz 56, já a nossa hora está indo embora, né? Mas certamente Jesus devia ter relatado naquelas jantas, sabe aquela janta que você senta na mesa com a mãe, fica conversando e tudo, né? Às vezes fica batendo papo lá com a mãe, em casa, chega mais tarde. Na minha casa era assim, né? Minha mãe dorme tarde, eu também. Chegava lá, ficava conversando sobre tudo. Imagino que Jesus teve também esse relacionamento com Maria. Era a mãe dele, né? Sabe que não chegou a minha hora. Eu sei, mas eu sei que você pode. E ele então... deve ter contado todo o plano pra ela. Ele deve ter contado tudo pra ela. E daí na hora, eu imagino ele, e viajo nisso, né, na Lexio Divina, de Jesus falando, mãe, a senhora sabe que não é agora, mãe, né? E ela olha para os discípulos, para os servos, que não era dela, para os servos da festa, diante dessa resposta, porque essa resposta já foi, tá bom, mãe, você sabe que não é, mas eu vou fazer porque você tá me pedindo, né? Porque ela olha para eles como se Jesus tivesse dito assim, beleza, eu vou fazer. Ela olha para os servos e diz, fazei tudo o que ele vos disser. aí mata tudo, Paulo, nessa frase. É aí, tá aí. Ela já sabia que ele ia fazer. E aí mostra, aí tá quase desenhado, né, que Maria, ela tem acesso ao coração de Deus, ela tem acesso ao coração de Jesus, e é por isso que ela também sabe das nossas necessidades, e é por isso que ela reza, intercede a Deus para que, né, nosso milagre também chegue através das Nós já intercessões falamos sobre dela. intercessão? Já? No nosso Todo programa? programa acho que a gente entra Fala um pouco assim disso um daí, pouquinho, né? Mas acho que se... Vamos dar uma pesquisada lá, se não falamos, acho que é um bom assunto, até porque o nosso tempo acabou e a gente tem que ir embora. Juninho, muito obrigado, viu? Meia hora que é assim, né? O tempo que a gente tem, mas é valiosíssima a sua O presença Juninho aqui entrou no conosco. segundo tempo fazendo Obrigado. gol já, né? É o Thales, sabe aquele cara que entra no segundo tempo, muda o jogo? Tem que resolver. Entrou fazendo gol. Obrigado, viu, Paulo. Juninho? Obrigado, Sei que você vai Paulo. voltar a trabalhar. Tô E voltando muito já. obrigado. Semana que vem a gente conta com você. Passa lá na Obrigado. Santa Terezinha e compra uma imagem. Obrigado, Fernando. Né? É verdade. Passa lá, vai ficar aberto até a 1. Passa lá, compra a imagem de Nossa Senhora. Vamos dar uma renovada, dar de presente. Obrigado a todos, obrigado. E eu só queria dizer uma coisa pra vocês, gente. Não fique com medo da devoção mariana, não. Tira esse medo do teu coração. Tanta gente com medo. Eu tinha esse medo, sabe?
Só que tem muita gente que tem medo de amar Maria, por exemplo. Meu, ninguém ama aquilo que não conhece. Comece a conhecer mais, tenho certeza que você vai amar. Fique com Deus, que Deus abençoe e até semana que vem. Tchau a todos e aquele mandamento lá do início, não fazer imagens de ídolo ainda tá valendo, tá, meu irmão? Então para de colocar o dinheiro à frente de tudo, para de colocar os seus bens, fica aí falando de imagem, mas tá colocando dinheiro na frente de tudo, os bens materiais na frente de tudo, Deus em primeiro lugar, tá? Boa tarde. Perfeito. E nós vamos embora. Eu só quero fazer uma ressalva aqui no final para você, que às vezes, né, o nosso jeito espalhafatoso e bem informal de falar pode parecer áspero, agressivo, mas não é nada disso. A gente ama vocês. Nem o dedinho assim, ó, que é o jeito de falar aqui desses moleque doido, mas a gente é assim, a gente ama você que concorda, você que não concorda também. E é isso, semana que vem a gente tá de volta. Tchau, Brito. A Rádio Inconfidência apresentou o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento. Livraria Santa Terezinha, na Avenida Flórida 4035, em Umuarama. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar.